Olá, Dev, beleza contigo? Vamos seguindo aqui no nosso mini curso aí, né? Uma nova série aqui no nosso canal sobre testes automatizados. A gente vai começar a falar nessa videoaula sobre o Jest, que é um framework para a gente poder implementar testes unitários aqui no nosso projeto com JavaScript. Então o Jest, ele é uma estrutura de testes do Facebook, né? Se a gente for ver aqui embaixo aqui, ó, a gente vê que está aqui quem é que criou e quem é que difundiu, né, essa ferramenta na comunidade, é o Facebook, e permite aos desenvolvedores escrever testes confiáveis e rápidos em uma sintaxe mais legível. Então ele pode observar mudanças nos arquivos, executar novamente os testes, a gente pode colocá-lo em modo watch, né, executá-lo nesse modo watch. Então a cada novo teste que a gente escreve, a cada alteração no nosso código, ele vai estar observando ali e reexecutando os testes para a gente. Isso permite que você tenha um feedback rápido e esse fator é crucial no caso de TDD, né? Que é um dos tipos de testes que a gente pode usar através do Jest. Então a velocidade do feedback pode até determinar se o TDD funciona ou não para você. O Jest te ajuda muito nisso, porque ele já te entrega muita ferramenta pronta, muita coisa já facilitando o teu uso. Então a partir desta videoaula a gente vai aprender alguns conceitos e recursos sobre o Jest, como diferentes tipos de matchers, ou seja, de ferramentas que a gente consegue estar comparando e buscando informações para poder criar os testes com base em nosso código. O poderoso e flexível expect, ou seja, que é o que eu espero de um teste. O mock, que é extremamente útil para teste de unidade, né? Quando a gente quer mocar, ou seja, imitar algo que seja externo. Então eu quero testar uma unidade de código e ele faz uso de coisas externas. No teste eu não preciso acessar essas coisas externas, então eu faço um mock, né, uma imitação, simulando aquela ferramenta dentro da unidade de código que a gente quer testar. Além disso, aprenderemos como organizar nosso conjunto de testes de maneira fácil de manter e também aproveitar as melhores práticas e projetos do mundo real, né? Então o Jest ele tem lá uma estrutura que facilita a organização dos testes, né, o agrupamento de acordo com o tipo de teste, fica bem organizado. Então, para a gente poder criar nosso projeto, você precisa ter aí o Node.js na tua máquina. Você pode acessar aí nodejs.org e aqui você faz o download dessa versão LTS, né? Aqui, como eu estou no Mac, já sugeriu aqui para mim, vai depender de qual sistema você está aí. Você tem outras opções de downloads aqui também, caso queira usar Package Manager, né? Você pode também usar essa opção aqui, ó, instalando o Node.js instalando o Node.js via Package Manager. E aí vai depender de qual distribuição Linux você usa, ou se é o Windows, você vai usar o Chocolate e assim por diante. No macOS você tem o Homebrew. Bom, você precisa do Node instalado aí, de preferência versão 14, quanto mais atual no teu sistema melhor, né? Ok? Então a gente vai partir para a criação desse projeto, esse primeiro projeto, que vai ser para a gente praticar aqui o TDD. Né? O projeto principal que a gente vai trabalhar com o React, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, beleza? Então eu vou criar uma pasta aqui para poder criar esse projeto. Vou chamar de example TDD. Vou entrar nessa pasta, beleza? E aqui eu executo npm init -y para ele já criar o package.json para mim aqui na pasta do projeto com uma estrutura inicial. E aí através desse cara eu consigo estar instalando as bibliotecas e ferramentas que eu preciso usar aqui. Então, para a gente poder usar o Jest no nosso projeto aqui, a instalação dele é bem simples. A gente roda aqui um npm install Jest. Vou passar aqui o "-d" maiúsculo, que eu só preciso disso em ambiente de desenvolvimento. Ok, com o Jest já instalado, a gente precisa agora executá-lo para poder criar o arquivo de configuração dele com base em algumas informações que a gente informa aqui, né? Ele vai perguntando e a gente vai informando. Para simplificar, usaremos o Node.js como ambiente de testes, sem relatório de cobertura e com todas as outras configurações padrão. A gente executa aqui, ó, com npx o Jest e passa aqui a opção --init.
Então a primeira pergunta é, você vai executar o jest, o script, né? Você quer criá-lo no package.json? Você pode dar sim, que é a opção que já vem selecionada aqui, ó. Basta dar o Enter e ele vai fazer. Você vê que aqui, ó, o N que está maiúsculo agora, então se você der Enter, ele vai confirmar o não. Então aqui ele pergunta se você quer usar o TypeScript no arquivo de configuração. Eu vou dar o Enter, porque eu não vou usar TypeScript. Ele pergunta qual vai ser o meu ambiente de teste, vai ser o JSON DOM, que é browser, ou Node. Já vem um Node selecionado, então eu também vou dar o Enter, vou usar o Node. Pergunta se eu quero criar relatórios de cobertura. O N já está aqui, ó, vou dar o Enter, que eu não quero criar relatório de cobertura. E aqui o V8 já vem selecionado, vamos confirmar também o V8. Aqui também essa última opção já vem selecionado não, só dá o Enter e pronto. Então ele foi na pasta do projeto, ele modificou o arquivo package.json para criar o script para a gente de teste e também criou aqui, ó, esse arquivo jest.config.js, ok? Então o jest já está pré-configurado aqui, a gente vai precisar só fazer uma pequena alteração. Vamos aqui abrir o Visual Studio Code, eu vou abrir aqui code ponto para já abrir na pasta do projeto, que é a pasta atual. A gente já tem aqui, ó, o jest.config.js. Então eu tenho aqui as principais opções do jest, a maioria vem comentado, o que a gente marcou ali, ele já habilitou. O que a gente precisa alterar aqui? A gente precisa dizer para ele onde ele vai encontrar os arquivos para ele testar. Ó, a gente pode colocar aqui para ele ignorar Node Modules, então eu posso descomentar isso. Dá um Ctrl+ aqui. Então esse Coverage Path Ignore Patterns Node Modules, para ele não ficar procurando arquivo de teste dentro da pasta Node Modules. Isso é interessante. Aqui para relatório de cobertura, e eu quero a opção de como ele vai encontrar os arquivos. Aqui, ó, tá mais aqui para baixo, que é o padrão que o jest vai usar para detectar os arquivos de testes. Então aqui esse test match, ou seja, o que coincidir com o que está nessas duas regras aqui, ele vai considerar como arquivo para ser testado. Então eu vou descomentar esse bloco aqui também com Ctrl+. Então a gente não precisa mudar nada aqui, basta isso. Então ele vai procurar tanto por uma pasta chamada _testes _ que contenha arquivos dentro dessa pasta, né? Qualquer arquivo que seja JS ou TS, beleza? Então, estando dentro dessa pasta, qualquer arquivo JavaScript ou TypeScript ele vai considerar para testar. Ou que esteja em qualquer nível de subdiretório da aplicação, porém que tenha como extensão um .spec ou um .test, .js ou .ts. Então são as duas formas aí dele fazer o match, né? Ou seja, coincidiu com isso aqui, ele está testando. Vou salvar, então a gente habilitou isso aqui também e pronto. Então com relação à configuração aqui do jest, é isso que a gente precisa. Beleza, então a gente já está pronto para criar o primeiro teste nosso aqui e ver se está tudo ok na nossa configuração. Aqui no package.json a gente já tem aqui, ó, um script test que vai chamar o jest para a gente, ok? Então eu vou aqui na raiz do projeto, eu vou criar uma nova pasta src e dentro dessa pasta eu vou criar meu primeiro arquivo, que vai ser um arquivo bem simples, eu vou chamar de calc.js. O que a gente vai ter nesse arquivo é simplesmente uma função para fazer soma. Então aqui o que eu vou fazer? Function add vai ser igual, ela recebe dois parâmetros, x e y, e aqui ela vai retornar a soma de x mais y. Simples assim. Então a gente já tem aqui um primeiro código aqui para a gente testar. Então eu venho aqui, vou aqui na própria pasta src e vou criar aqui calc.test.js. Então a gente já viu que o jest vai considerar todos os arquivos que possuem esse sufixo, independente de onde ele esteja, em qual nível de pasta. Dentro desse sufixo, test.js, ele vai entrar testando. Então aqui a gente já consegue criar nosso primeiro teste para essa função aqui, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é importar o arquivo que a gente quer testar.
Para isso, eu preciso vir aqui nesse arquivo e exportá-lo. Então a gente não está exportando essa função. Então eu vou executar aqui embaixo um módulo.exports igual a add, para poder eu conseguir importar aqui. Então aqui agora eu consigo usar um var add igual a require. Perceba que aqui a gente está trabalhando ainda com o padrão ES5. Mais à frente nós vamos evoluir isso. A ideia é fazer um passo a passo realmente. Então está aqui, eu já tenho aqui a minha função para eu poder testar. Então a primeira estrutura que a gente vai conhecer aqui do Jest é o describe, que é usado para a gente descrever um bloco de código, de teste no caso, né? Então esse describe, ele recebe dois parâmetros. Um primeiro é um descritivo do que eu vou testar. Então eu vou colocar aqui como calculator. E o segundo parâmetro é uma função anônima, onde a gente vai passar aqui cada teste aqui dentro. Então os testes eu posso usar através da instrução it. Então aqui, da mesma forma, eu tenho dois parâmetros, uma descrição para esse teste e o segundo parâmetro também uma função anônima, onde a gente vai criar o teste em si. E ao invés do it, eu também posso usar aqui test. Também é outra palavra do Jest que a gente pode usar para isso. Beleza? Tanto faz uma ou outra, eu prefiro usar o it. E aí aqui eu passo a descrição desse teste. Add two numbers. E aí o segundo parâmetro é uma função anônima, onde a gente vai aqui dentro dessa função escrever o teste em si. Beleza, então eu quero testar uma função que recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores que ela recebe. Então eu espero, e aí eu uso aqui o expect do Jest também, que é uma palavra reservada para a gente poder executar o teste e dizer qual é o resultado que a gente espera desse teste. Então eu espero que ao usar a função add, passando para ela os valores 1 e 2, o que eu espero? Eu espero que esse resultado seja igual, ou seja, to equal. E aí você vai se perguntar, de onde eu estou tirando isso? Tudo isso são ferramentas do Jest. Então eu espero que ao usar a função add, passando os valores 1 e 2, que o resultado, seja igual a 3. Porque a gente já viu aqui que essa função ela recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores. Então, se eu estou passando 1 e 2, eu espero que o resultado seja igual a 3. Vou salvar. E aí a gente já pode abrir aqui o nosso shell aqui no próprio VS Code, para a gente ver a primeira execução desse teste aqui. Então, para isso, a gente tem o script test, que é o npm run test. Ele vai chamar o Jest, e aí o Jest vai colocar aqui para a gente o nome do grupo, que é aqui, ó. Embaixo vem a descrição do teste que ele vai executar. E esse teste que ele executou, só tem um por enquanto, passou. Por que passou? Porque o resultado está igual ao que se espera, né? Agora, se eu passo aqui o número 4 e executo esse teste novamente, a gente vai ver o teste falhar. E aí está aqui, ó. Não tem o verdinho aqui, tá com um xizinho. Ele está dizendo, né, que ele estava esperando 4, porque é o que está aqui, mas o que ele recebeu foi 3, porque o método executou isso aqui, somou esses dois valores e retornou isso. Ou seja, o que está sendo esperado aqui não é o que foi recebido. Então, dessa forma, a gente consegue estar criando nossos testes aí para poder verificar o código que a gente está implementando. Aqui é um primeiro teste bem simples, e aí você já vai conhecendo as principais palavras reservadas que a gente usa aqui com o Jest. O describe, para criar o agrupamento. O it, para eu criar cada teste. Poderia estar usando a palavra teste aqui também. O expect, que é para eu definir o que eu espero a partir do código que eu quero testar. Então, esse é o código que a gente quer testar, que é a nossa função. Ok? E aí eu digo aqui, ó, outra palavra reservada, existem várias, a gente vai estar vendo algumas aqui ao longo das aulas, as principais pelo menos, mas você vai poder acessar aí
a documentação do GEST e conhecer várias outras, beleza? Então eu vou voltar aqui para o 3, para o nosso teste ficar ok, ficar passando, né? Vou executá-lo novamente aqui para poder ele passar e ficar tudo beleza aqui. Então é isso, a gente criou nosso primeiro teste aí, vamos em frente.